Olá, amigos e amigas, boa tarde. Boa tarde. O TN teve acesso às imagens de câmeras de vídeo monitoramento que mostram o acidente com a modelo Luísa Lopes na praia de Camburi, em Vitória. A princípio, não haveria um segundo carro envolvido no atropelamento. Luísa foi atingida por um veículo e arrastada. A prisão de um missionário suspeito de mostrar as partes íntimas para uma criança de 7 anos. Ele estava no terraço de casa e foi flagrado por uma vizinha. Adolescente de 16 anos é espancada até a morte em Cariacica. A vítima é suspeita de cometer furtos na região e na semana levou uma surra de populares. Jovem desaparecido é encontrado morto em terreno de Vila Velha. A família fez um protesto pedindo uma resposta para a morte. Ele saiu de casa na semana passada para encontrar um jovem, mas não voltou mais. Começa amanhã o saque emergencial de até R$1.000 do FGTS. O TN mostra o calendário e o que você deve fazer para retirar o dinheiro. Qual é a música, Frei? Técnico de som toca a música errada na festa da Penha e provoca risos de fiéis. Tudo isso e muito mais agora no TN1. TN1 começando agora, 12h01. A gente começa com a imagem do momento do atropelamento da modelo em Camburi. A polícia já está analisando essas imagens que flagraram o acidente. A princípio, nessas imagens, não haveria um segundo carro envolvido no acidente. Vamos conversar agora com Vanessa Calmon, que atualiza esse caso. Vanessa, boa tarde, é com você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Essas imagens que nós tivemos acesso já estão com a Polícia Civil, com a Delegacia de Delitos de Trânsito, com o delegado responsável pelo caso. Foram imagens cedidas pela Prefeitura de Vitória à polícia. São imagens que, como a gente pode perceber, não tem clareza, mas de acordo com fontes ligadas à segurança pública, essas fontes confirmaram ao jornal A Tribuna, repórteres do jornal A Tribuna, que de fato, a princípio, a Polícia Civil não teria visto, identificado um outro veículo nessas imagens, a não ser o carro da corretora de imóveis Adriana Felisberto Pereira, de 33 anos. Mas isso ainda é precipitado, a polícia ainda vai de fato analisar mais essas imagens, conversar também com testemunhas para aí sim fechar então se de fato houve ou não um outro veículo envolvido nesse acidente. A gente lembra que essa informação, de acordo até com o juiz da audiência de custódia da própria Adriana, veio de policiais militares que trouxeram no relatório de atendimento que eles fizeram lá no local do acidente na sexta-feira à noite. Esses policiais teriam escrito no relatório que testemunhas disseram que Luísa tinha sido atropelada primeiro por um carro e arremessada sobre um outro carro, que seria o carro da Adriana. Então a polícia pediu acesso a essas imagens que já foram cedidas pela Prefeitura. E agora a polícia, então, analisa essas imagens para, de fato, saber o que aconteceu. Se a Luísa, se ela foi atropelada apenas pela Adriana ou se ela teria sido, então, atropelada por um outro veículo e depois arremessada contra o carro da Adriana. Bom, para hoje, amigos e familiares de Luísa Lopes, de 24 anos, que morreu nesse acidente na última sexta-feira, prometem um protesto, que deve acontecer por volta das 6 horas da noite, lá na Dante Michelini, próximo ao local onde aconteceu esse acidente. Os amigos já desde ontem estão preparando cartazes. É um protesto para pedir justiça pelo que aconteceu e também um protesto para, de fato, fazer uma homenagem à Luísa. George, Manuela. Muito obrigado, Vanessa. Olha, a gente está aqui no estúdio com a repórter Cananda Natielli, do jornal A Tribuna, que vem acompanhando esse caso desde o fim de semana. Cananda, hoje você esteve no DPJ, não é? O que você conseguiu apurar disso daí? Eu estive na Delegacia de Trânsito, conversei com algumas fontes, que estão investigando o caso, Jorge. E as informações iniciais, por meio dessas imagens que vocês divulgaram, dão conta de que realmente não havia outro veículo, no momento do acidente. A polícia disse que está investigando, o delegado solicitou uma perícia, uma nova perícia no carro da conduzida, da motorista, e por enquanto eles não revelaram mais detalhes. E de onde surgiu essa história do segundo carro? Em que momento surgiu isso? Então, isso foi por meio da Polícia Militar, do Batalhão de Trânsito. Eles ouviram testemunhas que estiveram no local, que presenciaram o acidente, e essas testemunhas teriam dito que teria um outro veículo no local.
Mas aí o que não foi comprovado, né, a polícia ainda está investigando, como eu falei, e essas imagens também comprovam que não tinham outro veículo. E essa perícia, né, a polícia tem algum prazo? Quando que isso Então, que deve ser Manuela, conversei com o delegado, ele disse que aproximadamente 15 dias, mas eles têm até 30. Então, enquanto isso, eles vão levantar todos os dados necessários, estão atrás de mais imagens. Por enquanto é isso. E qual a importância dessas imagens nesse momento, Cananda, né, para todo esse processo, né, que vem dizendo, né, que ela atravessava na faixa, ou ela atravessava fora da faixa, ou o trânsito estava normal, a motorista estava embriagada, tinha a previsão aí desse segundo carro. Qual é a importância dessas imagens nesse momento para a polícia? São provas, né, Jorge? Elas vão ajudar aí as investigações, até essa certeza de que realmente, né, não tem uma segunda, terceira pessoa envolvida, o segundo veículo envolvido. E, por enquanto, é isso. Vai ficar mesmo a critério da polícia, a polícia que já está correndo atrás aí de mais imagens, como eu falei. E elas são importantes justamente para comprovar se realmente foi ela ou não que cometeu o atropelamento. Pelas apurações, já tem imagens, já tem outros locais que conseguiram registrar essa cena de outro ângulo? Então, eu fui informada, né, por fontes ligadas à investigação que sim, que tem um local lá próximo do acidente que teria registrado, né, uma outra imagem. Mas a polícia está levantando, está tentando essas imagens ainda, e é isso. Tem muitos prédios ali, né, muitas câmeras. Tem muitas câmeras, tem estabelecimentos. Tem uma academia ali perto também, né, e eles devem solicitar essas imagens a essa academia. Ok, Cananda, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a falar desse assunto. Você continua à tarde cobrindo aí para o Tribuna Online e também para o Jornal A Tribuna. Okay. Muito obrigado, tá? Obrigada, Cananda. E em Felrosa, na Serra, um missionário foi preso depois de ser flagrado, mostrando as partes íntimas para uma criança de 7 anos. Pois é, vamos chamar a repórter Vanusa Santana, que já está ao vivo aqui com a gente e traz essas informações. Olá, Vanusa, boa tarde para você. Boa tarde, George. Boa tarde, Manuela. Boa tarde aos amigos do TN aí que nos acompanham de casa. Esse caso aconteceu ontem no bairro Felrosa. Um missionário, Wellington de Araújo Cerqueira, de 60 anos, foi preso praticamente em flagrante aí, no momento em que ele mostrava as partes íntimas para uma criança de 7 anos, uma menina que é filha de uma vizinha dele. Foi a maior confusão ontem lá nesse bairro, porque uma vizinha, né, dessa criança, que estava sozinha em casa no momento, havia chegado da escola, né, ficou por uns momentos sozinha, chegou na janela e aí então esse missionário que mora em um sobrado mais à frente, na rua de trás, que dá visão para a casa dessa criança, acabou aí, né, mostrando as partes íntimas. Ele ia e voltava e num determinado momento que essa criança entrou em desespero, pediu ajuda para essa vizinha que estava chegando. A moça, né, essa vizinha, acabou que é uma funcionária pública, ela acabou também flagrando o missionário fazendo a mesma coisa que ele havia feito para essa criança de 7 anos. Hoje pela manhã, eu e o cinegrafista Alex Nepomuceno fomos ao bairro para poder apurar melhor essa história. Vamos conferir o material que eu produzi. O missionário Wellington de Araújo Cerqueira, de 60 anos, foi preso nesta segunda-feira no bairro Felrosa, na Serra, depois de cometer atos libidinosos na frente de uma criança de 7 anos. Ele teria mostrado as partes íntimas para a menina, que é filha de uma vizinha. Segundo testemunhas, o missionário estava nu no terraço da casa onde mora. De lá, ele conseguiu ver que uma criança de 7 anos estava em uma janela, em uma casa que fica nos fundos da residência dele. A partir daí, o homem começou a se levantar o corpo e a mostrar as partes íntimas. A criança, que estava sozinha em casa porque havia chegado da escola, ficou desesperada. Ela começou a chorar e pediu ajuda a uma vizinha. Essa vizinha acabou por ver também a mesma cena, o homem se levantar e a mostrar as partes íntimas. Desesperada, ela saiu aqui pela rua e acabou se deparando com uma viatura da Polícia Militar lá na praça. Lá, ela pediu ajuda e contou o que estava acontecendo. Quando eu vi a cena, eu comecei a gritar, né? Gritar ele, xingar. Eu só vi ele falar assim: me perdoa, dona. Depois de detido, o suspeito foi levado para a delegacia, onde foi autuado por ato libidinoso. No DML, hoje pela manhã,
negou o crime. Eu nem sei dessa menina, eu nem sei. Foi essa mulher que inventou. Eu estava no terraço e eu estava fazendo exercício, mas eu não estava nu, eu estava de cueca. O missionário mora de favor no endereço em Felrosa há cerca de 1 ano e meio. A proprietária do imóvel não quis gravar entrevista, mas disse que a notícia causou surpresa, já que todos os dias ele saía para pregar. Essa não seria a primeira vez que o missionário comete ato libidinoso na frente de crianças. Ele fica pelado, eu já vi ele pelado, 100% nu, na varanda aqui embaixo. Eu já falei com o dono da casa, mas o dono da casa não acreditou em mim. Para quem passou pela situação, fica o trauma. A única coisa que passou na minha cabeça é que poderia estar cometendo um crime contra qualquer uma das nossas crianças lá embaixo e que ele realmente já estava observando nossas crianças. Pois é, aí a importância de denunciar, né? Se esse homem já tivesse sido denunciado da primeira vez que fez cometeu esse ato libidinoso contra outras crianças, foram as primeiras aí, ele não estaria na rua, provavelmente, estaria preso e uma outra criança não teria sido vítima, né? Teria sido traumatizada por um ato desse feito por um adulto, né? Volto com vocês aí. Exatamente, Vanusa, muito obrigado pelas informações, daqui a pouquinho você está de volta. Agora, olha só esse acidente bem inusitado que aconteceu em Montanha, norte do estado. A rua está bem tranquila, apenas uma ciclista passa por ela no momento. Só que, de repente, um carro sai da garagem de ré e vai, veja só, direto para a garagem da casa da frente. E vai com tudo, destrói tudo que vê pela frente. Apesar do susto, do impacto da batida, a motorista não se feriu. Ela contou que confundiu os pedais do carro, que é automático. Ao invés de frear, ela acelerou. Que susto, hein? Susto mesmo, né? Ainda bem que não aconteceu nada pior. Vamos falar agora do caso do menino de 7 anos morto no bairro Nova Esperança, em Cariacica, na última quinta-feira. Um vizinho da família de 26 anos foi acusado pelo crime e teve a casa incendiada por populares. Ele afirma que não tem nada a ver com o assassinato. O marceneiro, de 26 anos, foi prestar esclarecimentos na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica. Com medo, ele prefere não mostrar o rosto e afirma que não tem nenhuma ligação com a morte do pequeno Ricardo Coelho Rodrigues, de 7 anos. Mas confirma que há um mês teve uma briga com o pai da criança, porque o irmão de Ricardo teria quebrado o vidro da varanda da casa dele enquanto brincava na rua. Passando pela rua, fui insultado por ele para que eu parasse. Ele pediu para que eu descesse da minha moto, que ele ia me mostrar que se eu quisesse problema ele ia me mostrar. E no que eu levantei meu capacete, ele me agrediu, tinha até parentes deles em volta. Ele me agrediu, me deu um soco na boca e correu para dentro de casa e falou que era para eu resolver com ele dentro do quintal dele. Falou para eu entrar para dentro do quintal dele e deixou claro que todo mundo tinha uma arma. Todo mundo tinha uma arma e que se ele tivesse que usar para se defender, ele iria usar sim. Ricardo foi morto com um tiro no último dia 15. Ele estava em casa no bairro Nova Esperança 2, em Cariacica. Horas depois, começou a circular a informação que o pai do menino havia brigado com um vizinho, que poderia ser o mandante do crime. O marceneiro garante que estava em Pedra Azul a trabalho e teve a casa incendiada por populares. Perdeu tudo. Segundo a polícia, a primeira versão apresentada pela família dizia que o suspeito teria chegado armado em uma moto junto com um comparsa. Ele entrou na residência e foi até Ricardo, que brincava na varanda de casa, e efetuou um disparo. Depois teria fugido. Mas essa versão a polícia descartou. E também existe a possibilidade, a suspeita, do irmão de 12 anos estar manuseando uma arma e ter atingido o caçula. E a versão que envolve o vizinho deixou toda a família dele preocupada. A esposa está grávida de 8 meses. Perdeu todo o enxoval no incêndio. Tudo que a gente tinha investido, né, na gravidez dela agora, que era tão esperado por ela, foi tudo embora. Um prejuízo que o marceneiro ainda não calculou. Mas ele agradece estar vivo. Se estivesse em casa, poderia ter sido pior. Religioso, acredita que teve um livramento. Se eu perdesse tudo que eu tivesse hoje, para o homem, eu ainda continuava sendo fiel a Deus. E nesse dia eu tive essa experiência. Eu perdi tudo que eu tive até hoje trabalhando. A minha casa lá, assim, eu estava fazendo ela, era um sonho. Desde muito novo, quando eu comecei a trabalhar, eu pensei em cada detalhe dela. E hoje eu vi tudo indo embora. Assim, mas a minha fé continua, né?
A polícia investiga o caso, mas por enquanto não vai divulgar novas informações. E teve perseguição em Vila Velha. A perseguição começou depois que agentes da Guarda Municipal perceberam que a moto era furtada e deram ordem de parada ao homem. Mas ele saiu em altíssima velocidade entre os pedestres, ciclistas e carros. Na fuga, chegou a quebrar o retrovisor de um veículo. Ao chegar em uma rua sem saída, o suspeito pulou da moto em movimento e ela acabou batendo contra a mureta de proteção de um parque. O homem conseguiu fugir pela mata e não foi localizado. Olha, em Vitória, um entregador de lanches também foi detido com uma moto roubada. A abordagem foi na Avenida Fernando Ferrari, em Jardim da Penha. A moto havia sido furtada em outubro do ano passado em Cariacica. Foi em frente a um hospital particular em Alto Laje. O suspeito foi detido e levado para a delegacia. Segundo a Guarda Municipal, 27 veículos foram recuperados nos 3 primeiros meses deste ano e 96 pessoas conduzidas à delegacia. E foi encontrado ontem o corpo do adolescente de Vila Velha, que estava desaparecido desde a semana passada. Ele saiu para encontrar uma menina com quem esteve se relacionando e não voltou para casa. Vanessa Calmon, de volta aqui no TN para dar mais detalhes desse caso. É com você, Vanessa. Pois é, Manuela, mais uma vez aí, olá para você, para o Jorge, para todo mundo que continua nos acompanhando de casa. Esse adolescente, ele foi identificado como Alexandre Silva dos Santos Júnior, ele tem 16 anos, estava de fato desaparecido desde a última quinta-feira, mas esse sumiço infelizmente terminou de forma trágica. O corpo dele foi encontrado ontem já em avançado estado de decomposição num matagal, como se fosse o final de uma rua sem saída, uma região bem erma mesmo. Foi encontrado ali pelos próprios familiares que fizeram uma busca pela região, já vinham fazendo há alguns dias e acabaram então encontrando o corpo desse jovem. Hoje pela manhã nós conversamos com os familiares no Departamento Médico Legal, eles estão muito abalados, não quiseram gravar entrevista, mas acreditam que a motivação para esse crime tenha sido ciúmes. Vamos ver na reportagem. O adolescente Alexandre Silva, de 16 anos, foi encontrado morto ontem, 5 dias depois do desaparecimento. Ele morava com a família no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Saiu de casa na quinta-feira à noite e não voltou mais. Com o desaparecimento, a família divulgou um cartaz em várias redes sociais à procura do jovem. Além disso, fizeram buscas pela região. Ontem, por volta das 4h30 da tarde, a família do jovem procurava pelo adolescente pelo bairro. Encontrou um corpo em um terreno no bairro de Terra Vermelha, no mesmo município. O corpo já estava em avançado estado de decomposição, mas foi reconhecido pelas roupas que usava, as mesmas do jovem que saiu de casa na quinta-feira à noite. Informações apontam que o crime tenha sido causado por ciúmes. A família relata que o adolescente saiu de casa para se encontrar com uma menina, mas nem mesmo chegou a se encontrar com ela. O crime ainda continua sendo um mistério. De acordo com a polícia, o corpo aparentava sinais de violência, mas não foi possível confirmar os hematomas. Ainda ontem, a família de Alexandre fez um protesto na Rodossol, pedindo por justiça. Um ônibus foi incendiado durante a manifestação, mas, segundo familiares, vândalos que atearam fogo no veículo. Hoje pela manhã, a mãe e o padrasto do jovem estiveram no DML para o reconhecimento do corpo. Abalados com a perda precoce de Alexandre, preferiram não gravar entrevista. Disseram apenas que o jovem era muito querido no bairro. Até o momento, nenhum suspeito foi preso pela polícia. Que tristeza, né, gente? Inclusive, não ficam os nossos sentimentos aí, a família do Alexandre. A família disse que o Alexandre não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, nunca teve envolvimento. Disseram apenas que ele era um rapaz muito alegre, que ele de fato gostava de namorar e tudo mais, e que ele tinha saído naquele dia, na quinta-feira, somente para encontrar com uma menina e depois desapareceu. A família já tinha esperança, lógico, né, de encontrar o rapaz com vida em algum lugar, mas infelizmente essa história terminou dessa forma. Bom, vocês viram aí na reportagem do Matheus que logo depois que a família encontrou o corpo do Alexandre, eles fizeram um protesto ali mesmo na região, mas acabou que homens encapuzados, de acordo com a família, entraram no meio do protesto, depredaram um ônibus, colocaram fogo no ônibus. Então,
Hoje, a família disse que que pretende fazer um novo protesto lá na região de Ulisses Guimarães mesmo, onde o rapaz morava com a família, pedindo por uma investigação, por uma apuração dos fatos, para saber, eles querem entender e eles têm o direito de saber o que de fato aconteceu com esse menino, né? Quem foi que fez isso, quem cometeu esse crime, em quais circunstâncias e por quê. George, Manuela. Tem razão, Vanessa, muito triste mesmo, um jovem, né, na flor da idade, perder a vida assim. Obrigada pelas informações. E em Linhares, um crime por motivo banal. O sobrinho matou o tio por causa de um buraco para esgoto. A vítima foi identificada como Wanderson dos Santos Rosário, comerciante bastante conhecido do bairro Betânia. Segundo familiares, ele teria aberto um buraco na frente da casa onde mora para escoar um esgoto entupido. O vizinho, que mora ao lado, que seria sobrinho de Wanderson, não teria gostado. Os dois discutiram e o sobrinho teria atirado contra o tio. O comerciante morreu no local do crime. Já o suspeito fugiu de moto. A polícia investiga o caso e informou que até o momento ninguém foi preso. Agora olha só o que aconteceu em Colatina. Um homem pulou no Rio Doce para tentar fugir da polícia. Ele estava em uma ponte e teria um mandado de prisão em aberto. Assim que foi visto pelos militares, não pensou duas vezes e saltou da ponte. Mas o esforço foi em vão. O homem acabou detido e levado para a delegacia. Ainda ficou indignado porque estava sendo filmado por quem viu a cena. Cada uma, hein? Olha, em Cariacica, uma adolescente foi assassinada e o corpo foi encontrado em pasto. O crime pode estar ligado a furtos que ela cometia na região. Vanusa Santana já está de volta aqui e traz os detalhes desse caso. Vanusa, é com você. Pois é, a Ana Carla Alves dos Santos, né, o corpo dela foi encontrado na manhã de hoje no bairro Campina Grande, em Cariacica. Ela tinha 16 anos. Os policiais, a Polícia Civil, né, os peritos encontraram vários hematomas pelo corpo dela, sinais de espancamento. Ana Carla morava lá no bairro com a avó e há algum tempo ela havia, né, se envolvido aí com drogas, começou a usar drogas e a partir daí passou a cometer pequenos furtos, inclusive no último sábado, ela acabou tomando uma surra lá de pessoas, né, de populares lá do bairro que não se conformavam, não aceitavam aí o fato dela estar roubando, dela estar furtando, né, estabelecimentos comerciais, né, e outras residências lá na região. O corpo dela, como eu disse, foi encontrado na manhã de hoje com sinais de espancamento. Inclusive, familiares aí chegaram a afirmar que Ana Carla já estava até jurada de morte, porque de repente estaria aí devendo, né, teria feito, né, adquirido dívida com traficantes da região. Manuela e George. Vamos aguardar aí a apuração da polícia. Obrigado aí pelas informações, mas na verdade a gente tem uma reportagem completa sobre esse caso que a gente vai ver agora. O corpo da adolescente foi encontrado hoje pela manhã nesse pasto, que fica no bairro Campina Grande, em Cariacica. A vítima é Ana Carla Alves dos Santos, de apenas 16 anos. Ela morava na região com a avó, em um endereço próximo de onde foi encontrada. Pelo corpo da jovem, a perícia identificou diversos hematomas, que seriam sinais de espancamento. De acordo com moradores aqui do bairro, a menina cometia furtos na região. Inclusive, no último sábado, ela teria tomado uma surra de populares por cometer o mesmo crime. De acordo ainda com esses moradores, ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas e estava devendo. Por conta dessa dívida, estava jurada de morte. Moradores contaram que não ouviram nenhum barulho suspeito durante a madrugada, o que levanta a hipótese do corpo da jovem apenas ter sido deixado no local. Após a perícia, o corpo foi encaminhado para o DML de Vitória. A polícia investiga o caso. Pausa nas notícias policiais para falar de dinheiro. É que começa amanhã o saque emergencial do FGTS até R$1.000. Luciano Rosetti vai trazer os detalhes para a gente. Boa tarde, Luciano. Coisa boa, hein? Coisa boa, né, Manu? Boa tarde para você, para o George, para o amigo, para a amiga do TN que nos assistem. Coisa muito boa mesmo, porque amanhã é o grande dia, na verdade, pelo menos para quem nasceu em janeiro, porque começa o calendário de pagamento do FGTS, o calendário que começa amanhã, nessa quarta-feira, dia 20, no valor de até R$1.000, viu? Não pode sacar mais que isso, né? O teto é de R$1.000. Esse benefício deve ajudar cerca de 800 mil capixabas e tem algumas regrinhas. Olha só, o saque ele pode ser feito das seguintes formas: por meio da poupança social digital, que é o Caixa Tem,
ou então por solicitação do trabalhador. Essa solicitação pode ser feita pelo aplicativo do FGTS. Agora a gente chegou num grande momento do Vivo, né? Pedi para colocar aí a arte que nós preparamos sobre as datas, né? O calendário de todo o pagamento, o mês de aniversário e a data que o valor vai estar disponível de até R$1.000. Lembrando, vamos colocar a arte para você acompanhar aí, papel e caneta na mão que eu vou falar data por data, direitinho, devagarinho, para você poder anotar direitinho, viu? Quem nasceu em janeiro, como eu, amanhã é o grande dia, 20 de abril, você pode fazer o seu saque. Quem nasceu em fevereiro, 30 de abril. Quem nasceu em março, 4 de maio. Nascidos em abril, 11 de maio. Quem nasceu em maio, 14 de maio. Quem nasceu em junho, 18 de maio. Quem nasceu em julho, 21 de maio. Nascidos em agosto, o valor vai estar disponível no dia 25 de maio. Quem nasceu em setembro, 28 de maio. Outubro, 1º de junho. Novembro, 8 de junho. E dezembro, 15 de junho. Se você não conseguiu anotar, se você tem alguma dúvida, acessa o site que vai aparecer para você aí agora, ó, fgts.caixa.gov.br. Esse é o site da Caixa, fgts.caixa.gov.br. Só lembrando que se você não fizer o saque do valor, ele volta para a conta do FGTS. Acho que aqui ninguém vai querer deixar de sacar. Eu não vou querer, eu vou tentar sacar amanhã, tentar sacar os R$1.000, ver se eu tenho direito, se eu tenho esse valor também, né? Acho que você, George, você, Manu, vocês estão tranquilos, né? Acho que vocês não precisam, não. Ou precisam. Quem dera, Volto meu amigo. vocês. Mas aproveita que você já tem a sua data, né, definida. R$1.000 já ajuda bastante. Obrigada, tá, Luciano? Já solicitei o meu. Em um abrigo que recolhe cachorros e gatos das ruas pede socorro. Os 260 animais que foram resgatados das ruas correm o risco de ficar sem alimentação. Isso porque o número de doações vem diminuindo cada vez mais. Eles estão aí, doidos para receber seu carinho, sua atenção, sua ajuda. O abrigo, que fica numa chácara na região de Terra Vermelha, em Vila Velha, é específico para cachorros e gatos. Um trabalho que não pode parar. Nosso trabalho aqui, a gente chega todos os dias às 8 da manhã, faz a limpeza, faz a alimentação, troca da água e vê se tem alguns ferimentos. Aqui tem cerca de 200 cães e quase 60 gatos, que em sua maioria foram resgatados das ruas. Já deu para ver, né? O tamanho da necessidade. Bom, você viu aí, né? Eu acabei de falar para você a quantidade de animais que tem aqui no abrigo. Agora, e comida? E ração? Tem para todo mundo? Não, vou mostrar para você agora o que tem para hoje aqui para os bichinhos. Só para os cachorros só existem, 2 potinhos de ração para o dia. O pessoal do sítio falou que eles precisam de pelo menos 50 quilos de ração só para os cachorros por dia. Isso fora a necessidade dos gatinhos. Para os gatos, a quantidade necessária é de mais ou menos 30 quilos por semana. E a comida deles não vai acabar, não. Já acabou. Hoje a gente tem ração somente para hoje. Para amanhã a gente vai depender da doação de alguém, né? Para poder estar alimentando eles no dia de amanhã. Nós tivemos que dividir a ração que já existia nos potes, né? Para que todos consigam comer, pelo menos hoje. O abrigo é uma iniciativa particular. Tem 3 funcionários que chegam às 8 da manhã e dão conta de tudo. A estrutura, para continuar funcionando, precisa de doações, o que diminuiu bastante durante a pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha bem mais visitantes, né? A questão das pessoas virem, fazer a doação, ajudar na limpeza, no banho. A quantidade era bem maior, né? Após a pandemia, as pessoas realmente estão com muita dificuldade de estar podendo ajudar, de estar podendo vir. Aqui a gente tenta fazer o nosso melhor. Então, o apelo que eu faço para eles é que doem. Doem ração, doem o que puder, o que está podendo, ajuda a gente bastante. Olha, quem puder ajudar, acesse aí o contato do abrigo pelo Instagram no endereço @animaiscarentes.es, @animaiscarentes.es, ou pelo telefone 981667886. Muita gente ajuda, mas nem sempre é assim. Em Vila Velha, um idoso foi detido por maus tratos a animais no bairro Araçás. Pelo menos 5 cachorros foram encontrados no quintal da casa, desnutridos, sem água, sem comida. Após denúncias anônimas, agentes da guarda foram até lá e constataram os maus tratos. Os cães estavam machucados, com doenças de pele. Também havia um animal morto, já em decomposição.
O dono do terreno já tinha sido notificado, mas não cumpriu as exigências. De acordo com testemunhas, o homem pega os cachorros na rua e não cuida. Os animais foram resgatados e levados para uma clínica veterinária conveniada com o município para receber o tratamento. O suspeito, de 69 anos, foi levado para a delegacia, ouvido e liberado. Segundo a polícia, não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso segue sob investigação. Veja os destaques do Jornal A Tribuna de hoje. Mais 2 prefeituras vão usar câmeras para multar motoristas. Imagens tiram dúvidas sobre morte de universitária. Postos na Grande Vitória dizem que só tem gasolina até sexta-feira. Feriadão com micareta e nostalgia no estado. E ainda o cupom para concorrer a 5 smartphones. Manu, vamos falar de Festa da Penha? Vamos. De um jeito diferente, porque ontem aconteceu um fato que arrancou gargalhadas dos fiéis presentes na missa. O Frei pediu para que uma música fosse tocada, mas o técnico soltou outra. E aí foi aquele bafafá. O vídeo já foi parar na internet e, claro, viralizou. O momento era de reflexão. E agora eu combinei com o Vanderlei, que está tomando conta ali do som, dele colocar um trecho de uma música, e eu pediria a você que prestasse bastante atenção nessa letra que nós vamos ouvir agora. Mas depois que o Frei fez o sinal com a cabeça, veio a surpresa. Repare que até o intérprete entrou no clima da música. A situação inusitada aconteceu durante a missa de abertura da Festa da Penha no convento. O campinho estava lotado, com pelo menos 2.000 pessoas. Sem contar que a missa era transmitida ao vivo pelas redes sociais. Ou seja, o nome do Vanderlei ecoou nos 4 cantos do mundo. Viemos conhecer o técnico de som mais falado do momento. Com 26 anos de carreira, Vanderlei contou pra gente que foi a primeira vez que ficou assim, numa saia tão justa. Achou, Vanderlei? Eu falo pra você que foi a primeira vez que aconteceu isso na minha vida. Foi a primeira vez. Eu de 26 anos de profissão que aconteceu isso num evento assim, né, religioso, a primeira vez, porque aparece muitos casos na internet aí, né, que a pessoa tá lá dentro de uma igreja lá, de repente solta uma música, não tem nada a ver, né? Faltavam poucos minutos para começar a missa de abertura da Festa da Penha, quando o Frei veio até aqui, na mesa de som do Vanderlei, e pediu que ele tocasse uma música específica no momento da homilia. O Frei, então, enviou essa música para o celular do Vanderlei. Ele conectou o aparelho na mesa de som e tudo que ele tinha que fazer era dar o play. No momento ele pegou, né, a playlist e falou assim, Vanderlei, eu vou enviar para o seu WhatsApp a playlist, né? E ele falou assim, no momento certo eu vou fazer um sinal para você colocar a música, né? E naturalmente não sabia o que estava acontecendo, né? Aí eu peguei, na hora ele falou assim, Vanderlei, pode soltar a música aí, né? Aí eu soltei uma música lá de... Nem eu conhecia, eu sabia que música que era, né? Que negócio que estava acontecendo ali. E entrou aquele reggae ali. E virou meme na internet, nessas coisas assim. Eu fiquei apavorado. Cheguei em casa ontem à noite, ouvi, né, umas coisas assim estranhas lá. A música que de fato o Frei queria era Laços, que Nando Reis canta com Ana Vilela. Música que falava de empatia, de cuidado, de cultivo de laços, né? De fraternidade entre as pessoas, muito de acordo com o tema da Páscoa e o tema da saúde, que a festa desse ano também propõe. Então a ideia era começar com esta música a fim de criar um clima e de mostrar como que a vida e a fé estão também ligadas. E aí aquela fração de segundo que você tem para pensar, né? O que eu vou fazer? Mas graças a Deus acho que tudo deu para ser contornado e a missa prosseguiu, todo mundo rezou e deu tudo certo. Quem estava na missa se divertiu com o momento.
Foi bem legal, porque a gente estava todo mundo distraído, prestando atenção, né? Muito focado ali no que ele estava falando. Ele falou assim, agora a gente vai soltar uma música. Aí na hora que ele soltou, começou o reggae, não tem quem não riu, porque ele ficou espantado. Ninguém esperava, né? Isso aí, foi inusitado falar assim, né? Deu pra perceber que todo mundo é gente como a gente. Com certeza. Logo, o vídeo começou a circular na internet. E Vanderlei, em 2 dias, já virou meme. E ele tá tirando a situação de letra. Cheguei em casa ontem à noite, né? Tomei banho, sentei no sofá. Quando eu abri lá, eu fiquei deitado no sofá lá e eu mesmo ria muito da situação. Comecei a rir, né? Quer dizer, é uma coisa impressionante isso daí. Achou, Vanderlei? Dá até vontade de dançar aqui no estúdio, né, ouvindo essa música. Bom que descontraiu, pessoal. Vai fazer o quê, né? Aconteceu. Olha, hoje no terceiro dia do Oitavário, às 4 da tarde tem missa no Campinho do Convento e às 7h30 da noite tem pregação e bênção com o padre Patrick Fernandes. Intervalo rápido no TN. A seguir, a gente traz em destaque. Loja de Linhares é assaltada e atendente obrigada a encher a bolsa do bandido com celulares. A bateria do celular está acabando rápido demais. Já já tem dicas de especialista para economizar e não ficar na mão quando mais precisar. E ainda mais detalhes sobre o atropelamento de uma modelo na orla de Camburi. Imagens flagraram o momento em que o acidente aconteceu. A gente volta rapidinho. Voltamos a falar sobre o atropelamento da modelo Luísa Lopes. Imagens registradas por câmeras de vídeo monitoramento mostram o momento em que a vítima é atingida pelo carro. Pois é, a princípio, nada de um segundo aí foi envolvido. De um segundo carro, na verdade, né? A repórter do jornal A Tribuna, Cananda Natielli, está aqui, né? Está de volta, está acompanhando esse caso. Cananda, você recebeu uma informação nesse momento, né? Que informação foi essa? Pois é, as pessoas têm questionado bastante sobre a questão da conduzida, né, da motorista, dela ter sido colocada de volta às ruas, né, e dela não ter prestado depoimento ainda na delegacia. Eu fui informada por fontes ligadas, né, ao inquérito que ela não foi porque ela teve um problema, aí eu não sei se foi psicológico, mas que ela está internada e assim que ela receber a alta, o delegado ele vai tomar, né, a oitiva, vai colher o depoimento dela. E eles falaram onde que ela está internada? Eu não consegui confirmar essa informação ainda. Estou tentando contato com a defesa, mas a gente sabe que ela sofre de problemas psiquiátricos e tudo mais. Então, mas a gente vai verificar direitinho com a defesa ainda. Agora, inclusive, né, no momento da batida, ela gravou vários vídeos ali. Inclusive, um policial estava gravando um vídeo. E ela disse que fez uso de medicamentos pela manhã, mas uma amiga dela, se eu não me engano, uma pessoa que estava com ela no carro, disse que ela tinha tomado um copo de cerveja. Como que está a investigação nesse sentido aí para verificar se realmente ela bebeu ou não? Eu conversei com os investigadores, eles estão colhendo as informações, eles devem ir, né, no local onde ela esteve, no dia do acidente. E assim, por enquanto, a polícia não pode, né, Jorge, repassar as informações porque eles estão investigando. Mas eles devem ir no local, devem conversar lá com as pessoas, de repente solicitar alguma comanda no local ainda para saber o que ela consumiu. Mas por enquanto são essas informações. Ela estaria num bar na Praia do Canto. Na Praia do Canto, isso aí. Agora, o que dá para afirmar é que por essas imagens que a gente está aqui dando no TN, não há um segundo carro envolvido. Exatamente. Inclusive, o delegado responsável pelas investigações, ele disse que, né, após avaliar, que o que foi comprovado é que realmente não tem um segundo carro naquele local, naquele momento ali. Agora, com a divulgação dessas imagens, como vai ser o processo agora, Cananda, pela sua experiência? Então, eles vão fazer uma perícia, uma nova perícia no veículo, vão solicitar o laudo cadavérico, vão realizar outras investigações no local do fato e vão ouvir principalmente as testemunhas. Eu fui informada que 3 pessoas procuraram já a delegacia, elas afirmam que elas viram, né, o exato momento lá do atropelamento. E a partir de agora, acho que é isso que o delegado vai fazer, né? Além das imagens, né? E além das imagens, as testemunhas. Justo, principalmente as testemunhas que viram ali o que de fato aconteceu. E são testemunhas que não viram esse segundo carro, né? Porque testemunhas oculares que não viram em nenhum momento a presença desse segundo veículo aí.
Ok, Cananda Natieri, do jornal A Tribuna, falando aqui ao vivo com a gente, está apurando todos os detalhes daqui a pouquinho também no Tribuna Online e no jornal A Tribuna de amanhã. Isso aí. Cananda, muito obrigado pelas informações. Olha agora o flagrante de um assalto a uma loja de tintas em Linhares, no norte do estado. Nas imagens, um homem de camisa preta entra no local armado, mostra a arma e joga a mochila no balcão para que a funcionária coloque o dinheiro. Não satisfeito, ele vai até o caixa e pega mais dinheiro. Foram roubados mais de R$5.000. Ele age com a ajuda de um comparsa. A dupla também leva aparelhos celulares e ainda pega mais de R$300 de um funcionário. Os ladrões ainda não foram localizados pela polícia. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Importante denunciar, não é? E no meio do caminho, quando você mais precisa usar o celular, acaba a bateria. Quem nunca passou por isso? Pois é, Manu, difícil, né? Se tiver uma emergência, pior ainda. Eduardo Pinheiro já está aqui no estúdio com a gente para garantir que a bateria do nosso celular dure mais. Agora, você vai garantir, Eduardo, ou o usuário tem que fazer a parte dele também? Boa tarde. Olá, boa tarde. Então, vamos dar algumas dicas para prolongar a vida útil da bateria. Hoje em dia nós estamos cada vez mais dependentes, né, desses componentes, smartphone, celular. Ele hoje substitui a carteira. A gente esquecer a carteira em casa não tem mais o mesmo impacto que tem de você esquecer ali o seu smartphone. E muitas vezes as baterias desses aparelhos têm uma vida útil que leva em torno de 2 anos. A partir desse prazo começa a decair a autonomia dessas baterias. Mas dá para administrar essa situação com algumas dicas que a gente preparou aqui, um slide para a gente acompanhar quais são as principais dicas, né? A primeira é diminuir a tela. A tela é a grande vilã da bateria. Precisamos diminuir o brilho da tela. Colocar no mínimo, do médio para o mínimo, para você não comer muito aí a carga da sua bateria. A segunda dica é reduzir o tempo de bloqueio da tela. As pessoas deixam a tela muito tempo aberta, 2 minutos, 3 minutos, sem usar o aparelho. Então, o recomendado são 30 segundos. Usou, parou de usar, está inativo o seu aparelho, ele vai apagar e vai economizar a bateria. A terceira dica seria evitar aí o modo VibraCal. O modo VibraCal, ele ativa um motor de vibração, e o motor de vibração é um grande vilão da bateria. Então, usar somente em reuniões quando for preciso. Outra dica é desligar as notificações e também as conexões. Se você vai dormir, por exemplo, se você está numa reunião, desliga as notificações, desliga as conexões Bluetooth, Wi-Fi, conexão de dados, porque você vai estar também economizando a bateria do seu aparelho. E por último, a última dica é ativar o modo de economia da bateria. Todo aparelho possui esse recurso. Preparamos um vídeo, Jorge, que a gente vai estar mostrando agora, né? Eu fiz isso no meu aparelho para mostrar aqui para quem está acompanhando. Passo, já começou. Né? Já começou, você vai lá no modo de economia de bateria e seleciona, né? Dá um clique, vai ali desativar quando estiver carregado, selecionou e clique no botão ativar agora. Então, repare que ele escureceu, diminuiu a tela do aparelho, ou seja, vai começar a economizar a bateria. Esse é um recurso também muito importante para a gente prolongar a vida útil, né? A autonomia da bateria durante o dia. Que interessante, hein, Eduardo? Agora, tem essa história de colocar, por exemplo, a bateria está no meio, você coloca o celular para carregar. Isso traz algum problema para a bateria? Não deixar a bateria terminar por completo para depois carregar o celular? Então, perfeito. Nas baterias mais antigas, obsoletas, realmente tinha esse problema. Nas tecnologias atuais, não tem mais esse tipo de problema. E o carregador móvel? Também não tem problema nenhum? Então, carregador móvel também não tem nenhum tipo de problema. É um transtorno, né? Porque você precisa estar usando, às vezes no carro. Hoje mesmo, eu estava numa reunião na parte da manhã, o colega teve que sair para buscar o carregador para colocar o celular dele para carregar, ou seja, não era nem meio-dia ainda, né? Então ele não está sabendo administrar a autonomia da bateria do celular dele. Agora, quando eu sei que minha bateria está pifando e ela precisa ser trocada? Aí não tem jeito, né? Porque, ela, como eu disse, ela tem uma vida útil em torno de 2 anos, né? Muitas vezes o aparelho tem essa possibilidade de troca, mas os aparelhos já estão vindo agora sem essa possibilidade. Então, a solução, no caso, vai ser ter que trocar o aparelho. Senão o custo não compensa. O que você vai ter que investir nessa bateria nova não compensa. Tem que ver o custo, né? Se vale a pena. Tem que ver o custo, e os aplicativos? Né? Quanto mais aplicativo... Exatamente. Aproveite e já compra um aparelho com a tecnologia 5G, né? Que a 5G está chegando aí, principalmente nas capitais, e já compra um aparelho com a tecnologia 5G, vai ter conexões mais rápidas e sem pagar praticamente mais nada por isso. E a bateria é melhor? É uma bateria melhor, mais moderna. E tem muito aplicativo no celular. Atrapalha também? Sim, você deixar os aplicativos funcionando em segundo plano, estão consumindo aí a bateria. Então,
dá uma visualização, vê quais os aplicativos que estão funcionando em segundo plano e desativa. Para você também é outra dica, boa dica para economizar a bateria. Eduardo Pinheiro dando dicas importantes aqui pra gente, né, Manu? Terça-feira você está de volta, né, Eduardo? Estou de volta aí toda terça-feira com vocês aqui. Super importante. Quem não trabalha hoje em dia com celular? Com certeza. Eu já perdi uma consulta por causa do celular, por causa da bateria. Né? O endereço do médico estava no meu WhatsApp, aí acabou a bateria, eu fui procurar. Falei assim, caramba, estou sem WhatsApp agora. Falei assim, vou ligar para lá perguntando o endereço, mas também não tinha como ligar. Acabou a bateria e a gente não tem mais orelhão em tudo que é esquina como tinha antigamente. Perdeu a consulta. Né? Fiquei na mão. Valeu, Perdeu Eduardo. a consulta. Obrigado. Obrigada, Falou, até a Eduardo. próxima. E nem choveu, mas tem rua alagada em vários bairros da Grande Vitória. É a alta da maré. Um problema antigo que vem provocando prejuízos para muitos moradores. Na capital e em Vila Velha, a situação está feia. Olha a situação flagrada pelos moradores. O Alessandro teve que levantar os móveis todinhos. Esse armário antigo da sala, olha aí as portas, estão caindo aos pedaços. Sobe a maré e o esgoto pelo ralo do banheiro também inunda o cômodo. E isso não é de hoje não, tá? Uns 40 anos aí. Todo ano, enche isso aí tudo aí, todo ano. Perdeu muita coisa já por causa disso? Perdi guarda-roupa, armário. Entra ano, sai ano, e fala que vai fazer, não faz nada. Para piorar, na visão de quem lidera o bairro, obras em outros bairros ajudam a complicar a situação. E, inclusive, até uma obra tinha sido prometida para a região, mas não aconteceu. Tem o projeto da macrodrenagem de toda a cidade, né, de Vila Velha. Aqui, mais precisamente, é a urbanização da Rua Beira-Mar, que o governador ele fez o anúncio há um ano atrás, no dia 23 de maio do ano passado, e houve a licitação, só que não teve empresa interessada, e aí tem que estar refazendo. Mas a gente gostaria de estar mantendo esse diálogo. Desde dezembro a gente tenta contato com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado Urbano e a gente não consegue. Situação, como eu disse antes, que é antiga, e antiga mesmo. O bairro surgiu de uma área de manguezal que foi invadida pelos moradores e aterrada, parte dela, com lixo. Isso pelos idos lá dos anos 80. Para se ter acesso aos barracos, era só andando pelas pinguelas de madeira. O bairro só virou bairro mesmo em 1981. A nossa equipe estava lá do outro lado da Baía de Vitória, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. A Baía de Vitória, que por sinal está bem cheia para o mês de abril. E agora a gente já está aqui do lado de Vitória, também perto da Bahia. Só que para mostrar que na capital também tem problema, tá? Por conta dessa cheia. É só olhar algumas ruas da Ilha de Santa Maria que estão alagadas. No momento da maré alta, o aguaceiro toma conta mesmo. Nesse barzinho aí, ó, o freezer queimou. Nessa outra rua, o Romildo também já está até acostumado. Há 15 anos é que ele vê essa situação aí, ó, alagada, água para tudo quanto é lado. Se chover, é pior ainda. Piora. Você acha que é por quê que acontece isso? Os próprios moradores dizem que isso aqui já é antigo, esses problemas. Na Ilha de Santa Maria, a situação é bem parecida com o bairro Dom João Batista. O Ilha não é à toa. É que antigamente, olha aí, ó, a ilha em meio às outras, como a da Fumaça, Monte Belo e até Bento Ferreira, que também era uma ilha. Aterros e mais aterros, hoje o bairro é do jeito que a gente conhece. Não são as águas de março fechando o verão, são as águas de abril que estão aparecendo. A natureza invadindo, se é que podemos falar assim, o que já foi dela. Evoluiu e piorou, né? Todo ano é assim. A Prefeitura de Vitória disse que vai abrir licitação para contratar empresas para obras de macrodrenagem na região da Ilha de Santa Maria e Santo Antônio. Segundo a Prefeitura, está prevista a construção de pouco mais de 4 quilômetros de galerias e 2 reservatórios de contenção em cada uma das regiões. Sobre a situação do bairro Dom João Batista em Vila Velha, a Prefeitura disse que vai fazer uma limpeza e desobstruir pontos da bacia do Aribiri para minimizar os problemas. E agora, Carol Laranja tem um recado pra gente. É isso aí, George. Olha só, gente, a Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil e está com promoções imperdíveis. Confere aqui comigo na tela, hein? Olha, tem tela coluna pronta, telha termoacústica, chapa inox e muito mais. Vamos economizar, hein? Aqui você vai encontrar aço da melhor qualidade do mercado, com preços imperdíveis, atendimento humanizado e a entrega mais rápida do estado. A Casa do Serralheiro está sempre junto com você. Pode contar com os nossos profissionais do aço para transformar qualquer obra ou projeto em realidade, com o melhor
custo-benefício. Atendemos diversos segmentos do mercado, como serralheria, construção civil de pequeno e grande porte, metalúrgicas, arquitetos, engenheiros e muito mais. Quer comprar bom e barato? É fácil. A Casa do Serralheiro é a melhor opção. Então, tá esperando o quê? Casa do Serralheiro está na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Jetibá, Linhares e São Mateus. Pode ligar que a gente quer atender você, hein? Anota aí, 3226-8045. 3226-8045. Casa do Serralheiro. A gente se envolve de verdade. Obrigada, Carol. Pausa rapidinha. O flagrante aí de uma briga no sul do estado. Foi entre dois homens. Um estava com uma barra de ferro e outro com um facão. E ainda oportunidades de emprego e também uma ação na Serra para encaminhar pessoas em situação de rua ao mercado de trabalho. A gente volta rapidinho. Agora, um caso grave de uma briga na frente de um condomínio em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. O homem de camiseta aparece dando golpes com barra de ferro e destruiu os vidros do veículo. O motorista reage com um facão. Os dois entram em luta corporal e o carro desce para o meio da rua. De acordo com a polícia, o homem com a barra de ferro estaria recebendo ameaças do outro. Em outra cena, ele aparece sendo derrubado e agredido com chutes e socos. Uma confusão danada com cenas fortes de violência. A polícia foi acionada, mas quando chegou ao local, já não encontrou mais os envolvidos. Vamos de oportunidades de emprego? Olha só, tem muitas vagas hoje, tá? São várias oportunidades, tá, gente? Oportunidades para auxiliar de limpeza, borracheiro, cozinheiro geral, motorista de caminhão, padeiro, torneiro mecânico, montador de andaime e agente de pátio. Vai lá no site maisemprego.serra.es.gov.br. E por falar em emprego, na Serra vai acontecer uma ação para encaminhar pessoas em situação de rua ao mercado de trabalho. Quem está lá ao vivo é o repórter Luciano Rosetti. Luciano, boa tarde. Como é que vai funcionar, hein? Pois é, isso que a gente vai saber agora, né, Jorge, Manu, amigo e amiga do TN. Estou aqui com a Cláudia Silva, secretária de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do município da Serra. É uma baita oportunidade, né, secretária? Como é que moradores em situação de rua podem ser encaminhados para o mercado de trabalho? Boa tarde. Boa tarde a todos. Pois bem, nós estamos aqui hoje com esta ação, uma ação que tem como propósito a inclusão social e o senso de pertencimento social das pessoas em situação de rua, usuários aqui do Centro Pop, né, que fica em Jardim Limoeiro, e os que encontram-se também nos nossos abrigos. Hoje nós estaremos fazendo orientações, dando orientações profissionais e encaminhamento para o mercado de trabalho. Vamos fazer o cadastros e alguns sairão daqui já com as cartas de encaminhamento para as vagas disponíveis. Inclusive hoje o município da Serra está ofertando mais de 600 vagas no nosso Cine. Que legal, né? Assim, quais são as principais oportunidades? Assim, em que áreas a pessoa pode sair daqui já encaminhada? Olha, vai depender muito do perfil, mas nossa intenção é fazer o máximo de encaminhamentos, sabe, para a área de serviços, construção civil e tantas outras, né? A Serra tem essa peculiaridade de muitas ofertas e é isso que nós vamos fazê-lo. Hoje é a nossa primeira ação, mas a gente pretende fazer outras. Assim como toda sexta-feira nós estaremos aí pelos bairros da Serra com a nossa agência do trabalhador, o Cine Móvel. Então, só para a gente passar aqui o servicinho para o amigo e amiga do TN que nos assistem, que mora aqui na Serra também, né? Quem mora aqui na Serra pode aproveitar. Qual é o endereço, os horários? O atendimento começa agora, 1h30 da tarde, não é isso? Hoje, aqui no Centro Pop, nós vamos iniciar às 13h30 e vamos ficar até às 18 horas. Mas estaremos nos bairros às sextas-feiras o dia todo. Até porque esse é o propósito da gestão, o cuidar de pessoas. E nós queremos que essa inclusão social venha de fato fazer com que a redução das desigualdades sociais do município da Serra sejam de fato consolidadas. Muito obrigado, secretária, por suas palavras aqui ao vivo. Muito obrigado pelo serviço também. Boa sorte para todo mundo. Que coisa boa, né, Jorge e Manu? A gente bateu um papo agora com a Cláudia Silva, secretária de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda da Serra, dando aí oportunidade para todo mundo que precisa. Volto com vocês. Valeu, Luciano. Obrigado aí pelas informações. Agradeço a secretária também. Bacana. Manu, vamos lá fora ver como é que tá o tempo? Vamos. Olha só, terça-feira a gente está vendo aí com sol entre nuvens. Aí não tem nuvens não, mas
vai ser entre nuvens em boa parte do Espírito Santo. Na Grande Vitória deve chover rapidamente, mas somente à noite. Temperatura mínima de 18 graus e máxima de 31. Eu senti frio agora, tá? Tá fazendo um pouco de frio, né? A gente tá falando tanto aí dessa frente fria que tá chegando, e esfriou um pouquinho ontem à noite, hoje de manhã. Só um pouquinho. Você quer mais frio? Bem pouquinho, um pouquinho mais de frio. Também. É bom. Então, gente, a gente fica por aqui. Agora, 12h e 58 minutos. Obrigado pela audiência. Até amanhã, 5 para meio-dia. Tchau, até amanhã.